Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, o vídeo de hoje, dessa sexta-feira, vai ser um vídeo sobre duas leituras que eu fiz nos últimos dias. E foram duas leituras que foram seguidas, calhou de falarem sobre o mesmo assunto de maneiras muito diferentes, e nem tanto assim, né? Então a gente vai conversar hoje sobre o República das Milícias, do Bruno Paes Manso, e Assim na Terra como Embaixo da Terra. Vou começar falando então um pouquinho sobre o República das Milícias, né? Que tem como subtítulo Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. E assim, gente, primeiro de tudo eu quero falar que você acha que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta? Você ainda não conhece da missa metade, porque esse livro aqui, ele mostra o quão mundo cão é essa cidade no pior sentido possível. Assim, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história então do surgimento das milícias no Rio de Janeiro e de como esse fenômeno foi se alastrando não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como no estado do Rio de Janeiro. E assim, gente, esse livro aqui é o tipo de livro que supera qualquer tipo de ficção, porque as coisas que o Bruno Paes Manso vai contando nesse trabalho jornalístico consegue superar qualquer coisa que qualquer autor de ficção pudesse criar. Sério, acho que nem o George R. R. Martin conseguiria criar uma coisa, tramas tão emaranhadas e intrincadas ao mesmo tempo como o que é que acontece nessa cidade. Gente, vocês não fazem ideia. Assim, eu já achava que o Rio de Janeiro era uma cidade que estava falida, era uma cidade que estava toda ferrada, toda fodida, mas depois desse livro, eu percebo que o Rio de Janeiro não tem salvação nenhuma, assim, sabe? A gente vive aqui nessa cidade infernal, com calor do capeta. Tô gravando esse vídeo em dezembro, né? Você tá vendo em dezembro também, com o ventilador ligado atrás de mim, morrendo de calor. E ela é infernal em todos os sentidos. A gente está no purgatório. Se você mora no Rio de Janeiro, saiba que você está no purgatório. E para descobrir isso, você vai precisar ler o República das Milícias, porque aqui nesse livro a gente vai acompanhar então toda a gênese desse estado policial no qual o Rio de Janeiro vive, né? Esse estado miliciano, esse estado de sítio, de guerra mesmo, né? Que é o Rio de Janeiro, principalmente para quem mora nas zonas mais periféricas, né? Porque as pessoas que moram na zona sul e em determinadas áreas estão meio que protegidos por uma redoma de vidro, mas eu acredito que essa redoma de vidro não vai durar por muito tempo. Mas enfim, o trabalho que o Bruno Paes Manso faz aqui nesse livro é, como eu falei pra vocês, de mostrar a gênesis da questão das milícias no Rio de Janeiro e de como isso afetou a eleição do Bolsonaro, né, que infelizmente é o nosso presidente, que é um merda, é um lixo. E a gente já imagina que o Bolsonaro é um mau caráter, mas depois desse livro aqui, gente, esse homem é podre, imundo, não que ele já não fosse, mas depois de todas as coisas que o Bruno Paes Manso revela aqui, cara, assim, tem que ter muita coragem pra defender, tem que ter muita coragem pra votar nele de novo, sabe? Falando nisso de votar, né, em Bolsonaro e tudo mais, eu acredito, olhando hoje, né, e depois de fazer leituras e de a gente olhar com um pouco mais de distância o ano de 2018, na verdade, eu não acredito que boa parte da população votou nele por conta de ignorância, não. Boa parte da população votou nele, né? A porcentagem de votos que ele teve, que eu acho que foi 55%, foi porque concorda com isso, foi porque quer esse projeto de governo. Então, assim, é uma coisa pra gente se pensar, sabe? A gente tá vivendo uma sociedade que banaliza a violência e no Rio de Janeiro, né, pra quem mora aqui, sabe como a violência é uma coisa completamente banalizada, principalmente se for em áreas periféricas, principalmente se for contra a população negra, por exemplo, contra as pessoas que moram em favelas e tudo mais. Então, assim, a gente já vive esse estado de violência e o Rio de Janeiro foi banalizando essa violência e essa violência é um dos pilares fundamentais desse estado, sabe? A violência, a força motriz da violência é o que move o estado do Rio de Janeiro. Vocês não estão entendendo. É assustador e perturbador a gente ver uma coisa dessa, a gente saber desse tipo de coisa, porque assim, cara, e tipo, nada tá sendo feito. E eu vou falar uma coisa aqui nesse vídeo que eu quero deixar salvo, porque eu quero voltar daqui a algum tempo pra ver se o que eu tô pensando vai realmente acontecer, mas é de que, enquanto a classe média e a classe alta do Rio de Janeiro faz vista grossa pra questão das milícias, mal elas conseguem perceber de que o estado miliciano do Rio de Janeiro já chegou num nível tão incontrolável de que daqui a pouco essas pessoas serão afetadas pela milícia, né? Eu acho que um bom filme para se pensar essa questão dessa gênese que acaba saindo fora de controle, dessa questão da violência descontrolada, desmedida, e de que alguma hora as pessoas que fazem vista grossa e que são pessoas que são fundamentais na opinião pública, porque infelizmente na porra desse país a opinião pública só vale a opinião da classe média e da classe alta. E essas pessoas elas vão pagar muito caro por isso, porque isso vai afetar elas.
esse estado de violência vai chegar nelas. Se não, já chegou, né? A gente vê aí muitas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, todas com guarita, todas com guardinha, né? Enfim, trocando aquele favor de segurança e tudo mais. Elas mal pedem por esperar, né? A classe média, porque eles são convenientes com isso. A classe média e a classe alta são convenientes porque se tivesse um apelo da opinião pública no sentido dessas pessoas falarem alguma coisa já teria sido feita, porque só a opinião dessas pessoas importam no Brasil, como eu falei pra vocês, né? Opinião de trabalhador, opinião de uma pessoa como eu, importa é a opinião dessas pessoas e que elas são coniventes. A classe média e alta carioca são coniventes com a milícia, porque se fosse pra mudar alguma coisa, já teria sido feito, mas eles... A classe média e alta do Rio de Janeiro ainda vai pagar muito caro por isso. E no resto do Brasil também, por onde as milícias vão se introduzindo aí e as pessoas vão glorificando, assim, né? Então, assim, o Brasil vai te pagar muito caro e, sinceramente, gente, sem brincadeira, eu realmente espero não estar aqui pra ver isso. Sério, eu espero realmente estar bem longe, porque o negócio só tende a piorar. Não vejo esperanças no futuro, principalmente por conta, enfim, da maior parte da população que faz pouco caso das diversas coisas que acontecem aqui, né? Enfim, o Rio de Janeiro vive em guerra, o Rio de Janeiro é uma cidade em guerra, e esse livro aqui mostra muito bem isso. Assim, gente, duas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui do República das Milícias é o seguinte: a primeira é de que esse estado de guerra que o Rio de Janeiro vive é uma coisa governamental, uma coisa estatal, porque foi por conta do descaso do governo, das prefeituras, com relação às populações mais pobres, às populações de locais mais remotos, que fez com que esse estado miliciano, esse estado policial se tornasse o que ele é hoje. Começa daí, né? O poder público do Rio de Janeiro não tem basicamente autonomia nenhuma na porra dessa cidade. Começa por aí. E isso do descaso me remete muito ao Assim na Terra como Embaixo da Terra, que eu já vou comentar com vocês qual é a relação, então, entre esses dois livros. E a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui sobre a República das Milícias é que, gente, é como eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele supera qualquer livro de ficção que você vá ler. Assim, eu acho que nenhum ficcionista consegue chegar no nível de tramas emaranhadas como é a realidade do Rio de Janeiro. É aquele velho papo, a realidade sempre supera a ficção, e no caso do Rio de Janeiro chega a ser em níveis, assim, que a gente pensa assim, cara, isso é mundo cão, mas isso é o mundo em que a gente vive, sabe, é o estado em que a gente vive, e isso é muito bizarro, pelo menos pra mim é muito bizarro pensar nesse tipo de coisa, sabe, e eu acho um absurdo viver assim. Eu já sabia, como eu falei pra vocês, que o Rio de Janeiro era um estado problemático, uma cidade problemática, mas depois de ler esse livro, gente, olha, o último lugar que eu quero é estar aqui, né? Eu só tô aqui, infelizmente, porque eu preciso terminar essa porra da faculdade, mas enfim, assim que eu tiver alguma oportunidade de sair, sairei com certeza do Rio de Janeiro. Mas enfim, o ritmo que o Bruno Paes vai contar nessa história é quase um thriller. Assim, é muito empolgante, você fica curioso, porque assim, a história vai ficando cada vez mais escabrosa, assim, os personagens que vão aparecendo, os fios que vão se ligando ali, a coisa vai ficando cada vez mais maluca, e de que, tipo assim, tem uma hora que você pensa, caraca, eu acho que eu tô lendo uma ficção. E o Bruno Paes Manso escreve muito bem, ele faz um trabalho jornalístico, assim, sensacional. A escrita dele é de cair o cu da bunda, porque é o tipo de livro que joga tudo assim na tua cara, e tudo isso por meio de uma leitura muito viciante, o que eu achei impressionante, além de todo o aspecto político, o aspecto social que esse livro levanta, né, pra gente pensar, pra gente refletir, pra ver se as pessoas acordam, né, quem ainda tá dormindo aí no berço esplêndido, acordar. Mas enfim, gente, esse daqui é um livro, uau, impressionante, e é um livro que vai falar muito de violência, assim, se você é uma pessoa fraca com violência, assim, eu não sei se eu recomendo muito, mas eu acho importante que as pessoas saibam o tipo de violência que ocorre no Rio de Janeiro. Assim, tem várias cenas aqui que você fica assim, embrulhado o estômago. Aí eu vou entrar então com o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que é uma ficção. E assim, gente, o que é que esses dois livros têm a ver? Os dois livros, então, abordam a questão da violência e a questão do descaso no Brasil. E aqui nesse livro da Ana Paula Maia a gente vai ter uma total situação de violência, uma coisa que beira ao sadismo, que não chega muito ao contrário do República das Milícias também, enfim, né, porque as violências que acontecem aqui no Rio de Janeiro e, enfim, todas as guerras que acontecem dentro aqui desse estado são sádicas em diversos aspectos e, enfim, não gosto nem de lembrar disso, porque é uma coisa que embrulha o estômago, mas enfim, aqui nesse livro a gente também vai ter essas duas questões muito presentes, e deixa eu contar um pouquinho pra vocês a história do Assim na Terra como Embaixo da Terra. E bom, gente, aqui no Assim na Terra como Embaixo da Terra a gente vai acompanhar então o dia a dia de uma colônia penal. Nessa colônia penal são enviados alguns presos ali que
precisam ter um certo destino, precisam ter uma certa educação, né, como acontece nessas colônias penais, sendo que à medida em que a gente vai entrando aqui nesse livro, a gente vai percebendo que essa colônia penal, na verdade, é um grande matadouro de gente e de animal também, né? Então a gente vai acompanhar o dia a dia nessa colônia e de como o microcosmo dessa colônia representa muito bem a situação carcerária no Brasil e a questão da violência no Brasil e a questão do descaso do poder público mais uma vez, né? Enfim. E aqui a gente vai acompanhar o dia a dia nessa colônia, que acontecem coisas muito brutais. A gente vai então acompanhar a jornada dos últimos moradores ali dessa colônia, porque, como eu falei pra vocês, essa colônia penal é um abatedouro de gente e de animais. Então a gente vai meio que ficar ali naquele jogo do resta onde quem será a última pessoa a morrer. E assim, gente, a sinopse desse livro é basicamente isso. É um livro muito curto, é um livro de 140 páginas. E esse livro é tão impressionante em diversos aspectos, porque assim, a forma como a Ana Paula Maia vai tecendo a crítica à sociedade brasileira, ao sistema carcerário brasileiro, ao descaso do poder público brasileiro, é impressionante. É impressionante, impressionante, impressionante mesmo. E a Ana Paula Maia vai mostrar de como as raízes da violência são muito presentes na maioria dos brasileiros, né? Por que algumas pessoas agem de determinada maneira? O que é que leva algumas pessoas a agirem de uma determinada maneira, né? Qual é o cenário propício para uma pessoa se tornar violenta, por exemplo? E então, assim, é muito incrível a forma como tudo isso vai sendo mesclado numa narrativa que é muito eletrizante, assim como a do Bruno Paes Manso, porque os dois livros eu li como thrillers, assim. O Assim na Terra como Embaixo da Terra, ele tem um ritmo muito frenético, a Ana Paula Maia tem uma escrita muito crua, muito direta, ela não deixa espaço para floreios, porque o tema que ela vai falar não tem espaço para floreios, e ela quer ser direta porque ela quer falar isso, ela quer mostrar a questão da violência, e ela vai mostrar a questão da violência com cenas, assim, que são escatológicas, mas são cenas que são justamente para chocar o leitor e para fazer com que o leitor reflita sobre o país em que ele vive, sobre a questão da violência no Brasil. E sobre diversas outras também. Mas a Ana Paula Maia, ela tem um dom, ela tem um talento muito específico dela, porque assim, o livro parece um roteiro de tão direto que é, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa que vai muito além daquele texto, sabe? Que vai muito além daquelas ações. O livro, ele ultrapassa essas páginas aqui, sabe? Ele vive fora delas. E ele é uma coisa muito presente, porque a gente vai ler um livro como esse, a gente pensa assim, ah, cara, isso daqui é mundo cão total, assim como República das Milícias. Mas a gente não percebe de como isso tá próximo da gente, e de como pessoas próximas da gente são coniventes com esse nível de violência, e que muitas vezes até apoiam, né? Enfim. Então, assim, o que torna esses dois livros incríveis, apesar de maneiras diferentes, é de que são dois livros que eles voam além do texto. Claro que um livro de não ficção voa por conta de todos os contextos históricos, os contextos sociais, políticos da história do Rio de Janeiro, mas no caso da Ana Paula Maia, que é um livro que se passa num local onde a gente não sabe, né? A gente sabe que é uma colônia penal ali, a gente sabe que ela tá completamente esquecida pelo governo federal, por exemplo, né? Pelo governo municipal, governo estadual, enfim, seja lá quem for o responsável por isso. E ela vai mostrar aqui de como a violência é muito presente, né, na sociedade brasileira. E enfim, gente, é um baita livro. Esse livro aqui, eu me deitei assim pra ler, falei assim, vou começar aqui a ler, e só larguei ele quando eu terminei. É sério, é um livro eletrizante. Os dois são dois livros eletrizantes. Quando você começa a ler, você não quer parar de ler. E são dois livros muito importantes pra gente pensar a história do Brasil, pra gente pensar qual é a gênese da violência no Brasil. Esse livro aqui, aliás, antes de eu terminar essa conversa, que eu acho que eu já tô me prolongando muito, esse livro aqui, ele serve como um bom livro em substituição ao As Benevolentes, né, que tenta mostrar a gênese do mal, que tenta mostrar, enfim, a visão de um carrasco. Esse livro daqui, eu acho que ele consegue fazer um trabalho, assim, da questão da violência, não só no Brasil, mas da questão da violência no geral, de uma maneira espetacular, coisa que o Jonathan Little não consegue no As Benevolentes, né. Você vai ter vídeo aqui no canal, não sei se vai sair antes ou depois desse, mas enfim. Só queria deixar esse comentário, porque eu acho que o trabalho que a Ana Paula Maia faz aqui é um trabalho espetacular. É um trabalho espetacular mesmo, é um trabalho de mostrar o Brasil como ele é, e o Bruno Paes Manso também mostra o Brasil como ele é por meio do Rio de Janeiro, né, por meio de um caso específico, mas enfim, os dois livros são muito importantes pra gente compreender esse Brasil doido que a gente vive, e pra gente acordar de que Mundo Cão não é só essas coisas de programa policial e tudo mais, aliás, que esses programas policiais lucram muito com essa violência, né, enfim, a gente deveria pensar nisso também. Mas assim, que o mundo cão, que a gente costuma chamar, ele tá muito próximo da gente. E ele tá cada vez mais próximo. E vai ter uma hora
que ele vai cobrar o seu preço. Cobra o seu preço aqui no República das Milícias, né, pela história que o Bruno Paes lançou conta. E aqui no Assim na Terra como Embaixo da Terra, cobra muito caro esse preço, muito, muito, muito caro mesmo. Mas enfim, gente, é isso. Fica aqui essa nossa conversa sobre 2 livros fodásticos, 2 livros muito importantes pra gente compreender o Brasil e, enfim, esse país louco que a gente vive, a questão do ódio também no Brasil, a questão da violência, que é muito importante a gente compreender pra gente tentar arrumar táticas de fazer com que isso mude, né? Não sei se tem chances, mas enfim, esperança é a última que morre. Mas é isso, gente, olha, fica aqui a dica desses 2 livros, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha nos 2, tá? Leiam o primeiro capítulo da República das Milícias, leiam o primeiro capítulo do Assim na Terra e Como Embaixo da Terra, vejam aí se vocês vão querer. Só lembrando pra vocês que comprando esses 2 livros aqui, no link que está aqui abaixo, você ajuda bastante o canal, tá? Ou comprando qualquer livro com esse link, você tá ajudando aqui bastante, 984 livros, e me ajudando a produzir mais conteúdo também. Então é isso, gente, olha, eu vou ficando por aqui, tá? Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando sobre algum livro fodástico, né, sobre livros fodásticos, ou não tanto, ou sobre literatura, mas o que importa é que a gente tá falando sobre livros. E caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, e fala aí sua opinião sobre esses 2 livros, se você já leu, o que é que você acha deles, o que é que você acha dessa questão da violência no Brasil. E é isso, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.